não é porque você está aqui com a gente, não, que a gente sempre fala isso, né, dos grandes ídolos de todos os tempos, né? Cara, e assim, você fez parte também de um dos melhores Fluminenses de todos os tempos, né? Que foi a máquina tricolor, né, cara? Você fez parte, não podia ser diferente, né? Um dos maiores de todos os tempos tinha que fazer parte do maior time de todos os tempos, também do Fluminense, né, cara? E assim, cara, e como é que foi, bicho, atuar lá daquela galera, cara? Como é que era, assim, jogar com aquela, com o Rivelino, com o Cazu? Como é que era jogar com esses caras? É uma experiência muito bacana, né? Porque todos eles eram meus ídolos, né? Um fato interessante também, que até há pouco tempo eu consegui ligar uma coisa à outra, né? E aí vi e falei, poxa, naquela época eu já queria ser jogador de futebol e ir para uma Copa do Mundo por causa deles. O fato é o seguinte, eu morava na Princesa Isabel, e na Princesa Isabel, em frente onde eu morava, tinha um hotel chamado Plaza, né? E a Copa do Mundo, onde o Brasil ganhou de 70, os jogadores chegaram e foram para esse hotel em Copacabana, né? Vieram de uma carreata, né? Eu acho que foram só os jogadores do Rio de Janeiro, alguma coisa assim, isso eu não me lembro. E a Princesa Isabel repleta, né? Esperando os ídolos, os campeões do mundo, meus jogadores. E eu lá também, né? Subi em cima dos prédios, dos andares, muitos prédios em obra. E naquela época, com essa sensação toda, toda essa festa em cima dos jogadores, e eu, gostando de futebol, praticamente fazia só isso, estudava, lógico, né? Mas o que eu gostava mesmo era jogar futebol, jogava bem. E um pouco tempo atrás eu pensei e relacionei uma coisa a outra, que realmente, naquela época, aquilo me inspirou. Entendeu? Então, quer dizer, naquele dia, naquele momento, eu falei, é isso que eu quero ser. Quero ser como eles, entendeu? Não quero ser o normal. Então, foi muito bacana. E jogar com eles, né, foi a coisa sensacional. Um fato interessante também, que quando eu estreiei no Fluminense em 73, né, a máquina do Fluminense era Marco Antônio, né, que foi campeão do mundo, Félix, campeão do mundo, Rivelino, campeão do mundo, Paulo César, campeão do mundo, em 70, e Carlos Alberto Torres, também campeão do mundo, em 70. Então, jogar com eles, uma experiência fantástica, né? E em 73, quando não tinha máquina ainda, só tinha o Félix, campeão do mundo, e o Marco Antônio, campeão do mundo, o Fluminense fez uma excursão em Santa Catarina. Excursão não, foi fazer um jogo contra o Figueirense, e o time foi, né? Eu já era garoto, né? Era da base do Fluminense, era juvenil. E o que aconteceu? Algum jogador se machucou ou foi expulso no jogo anterior, e na época não tinha telefone, eu não tinha telefone, era uma família de classe média para baixo, entendeu? E de manhã cedo, bate na minha porta, numa kitnet em Copacabana, e eu dormindo no sofá da sala, junto com meu irmão, e aí o sofá dava acesso à porta principal, batem na campainha, quando vão abrir, é o Marco Antônio, campeão do mundo, tricampeão do mundo, me chamando, passando a informação que eu estava convocado para viajar, né? Ou seja, Caramba! uma estreia no time principal, né? E eu não frequentava ainda o time principal, ainda era juvenil, e sendo lá a mensagem sendo passada por um tricampeão do mundo. Olha só que bacana, né? Surreal. E no mesmo prédio que ele foi, onde eu esperava eles, né, do outro lado da rua, né, os campeões do mundo, passando, né, no caminhão do Corpo de Bombeiro, e esse dia, depois de 3 anos, tem o Marco Antônio na porta da minha casa, passando a mensagem que eu estava convocado para jogar contra o Figueirense lá em Florianópolis. Sensacional, sensacional. Muito legal. E, Edinho, tem uma outra pergunta para você. Foi o seguinte, teve essa máquina dos anos 70, né, aí, e estão falando da nova máquina tricolor, né, o time atual do Fluminense. E aí, dá para comparar? É difícil, porque... Não, é difícil porque
épocas diferentes, são momentos diferentes, são regras diferentes também. Tudo que vier a ser dito e que eu não concordo, né? Apesar de entender que nós tínhamos excelentes jogadores, né? De futebol, realmente, porque era um outro momento, né? Se priorizava mais realmente a bola, né? Ao estilo, ao drible, a irreverência, né? Hoje em dia é mais difícil, né? Mas eu acho que não tem comparação. É outro tipo de jogo, outra maneira de jogo. Vou te dar um fato interessante também, né? Eu estava fazendo, como comentarista do Sport TV, eu fiz a Copa de 2014. E eu fiz a estreia do Brasil, que foi o jogo de estreia, né, e o início da Copa do Mundo, foi em São Paulo, acho que foi São Paulo, contra o Brasil e... Me fugiu o nome aqui agora. Vou lembrar também, não. Mas não, eu vou lembrar. E eu estava fazendo o pré-jogo dentro do campo. Nós tínhamos que sair 10 minutos antes. Mas a TV Globo ficou lá, insistiu um pouquinho e nós ficamos. E eu fui saindo e o jogo começou. O jogo começou, então eu fui atrás daquelas placas, né, pertinho do gramado, olhando o jogo, né, e o jogo se desenrolar. Uhum. E a bola chegou perto de mim ali, com 3, 4 jogadores, um espaço curtinho, uma marcação muito estreita. Eu falei, caramba, cara, pô, será que eu sairia de uma situação dessa? Porque não tinha espaço, entendeu? Nossa época, os espaços eram maiores, né? Como eu falei, era um outro momento do futebol e outra regra também. Porque o goleiro podia agarrar a bola com a mão, com bola atrasada do zagueiro, do jogador, qualquer jogador, entendeu? Então eu quero dizer, é claro que eu jogaria, entendeu? Mas só que eu teria que me adaptar ao jogo atual. Talento é talento, Edinho. Você tem, cara. Você tem de sobra. Não, claro. Que eu quero dizer o seguinte, todos os jogadores antigos certamente jogariam no futebol atual. Claro que precisaria entender o momento, ter os treinamentos adequados, enfim, isso tudo, né? As regras. Mas eram talentosos demais.